E aí, pessoal, tudo bem? Estão bem? Espero que sim. Vamos lá, né? Continuar nossa semana. Já tivemos nossa avaliação ontem. E ontem eu também passei uma atividade para vocês, lembram de produção textual? Que é uma crônica argumentativa chamada Medo da Velhice. E aí, pessoal, a partir dessa crônica, a gente deve refletir um pouquinho. Será que como é que vocês se imaginam daqui a 50 anos? Daqui a 50 anos vocês já estão idosos, hein? Daqui a 60 anos. Vocês acham que vocês vão estar dispostos, curtindo a vida, fazendo alguma coisa, ou vocês vão estar sentados na cadeira de balanço, fazendo tricô, lendo jornal? Será que vai existir jornal ainda aí nesse tempo? Enfim, o que é que vocês acham que vocês estão fazendo? Vocês acham que vocês, como idosos lá no futuro, se vocês forem tratados como vocês hoje tratam os idosos, vocês estarão felizes? Como é que vocês tratam os idosos? Como é que vocês lidam com os idosos? Então, é algo que a gente precisa refletir, porque muitas vezes as pessoas da terceira idade, elas são muito colocadas de lado, abandonadas, são tidas como pessoas inúteis que não servem mais para nada. Isso não é verdade, não é, gente? Então, são pessoas mais vividas, que têm muita experiência e por isso tem muita coisa também para ensinar pra gente. Tanto não, assim, de coisa da vida, né? Porque eles vivenciaram muitas coisas, muito mais do que nós. Então, a gente precisa aprender com essas pessoas mais velhas, respeitar, sabe? Estar junto, conversar, ouvir, porque elas gostam muito de contar histórias, então a gente sentar, ouvir o que elas têm a dizer. Isso tudo é muito importante para o nosso amadurecimento também, tá bom? Então, vocês fizeram essa atividade do livro. E aí vai ter uma atividade agora que é o nosso Ampliando Fronteiras, que é a apresentação de mini seminários que vocês farão em grupos, tá bom? Em trios, que nós vamos sortear na nossa próxima aula. Então, olha só, na página 180 e 181, a gente tem aí falando sobre os idosos do século 21, né? Ou seja, do nosso século, né? Então, é diferente os idosos de hoje dos idosos de antigamente. Como a gente viu no ponto de vista do Valcir Carrasco, na crônica, nós vimos ali um ponto de vista a respeito da velhice. Nós sabemos que antigamente as pessoas morriam muito cedo. Então, assim, a expectativa de vida ela era muito baixa. Então, pessoas com 70, 80 anos era muito difícil de se ver. Hoje em dia, não. As pessoas têm uma expectativa de vida mais alta. Nós sabemos que hoje em dia tem mais doenças, né? Assim, não é que tenha mais doenças. A gente acaba vendo, como a medicina está mais avançada, a gente consegue saber o nome das doenças, mas também consegue tratar de uma forma mais concreta, uma forma mais efetiva do que antigamente. Antigamente as pessoas morriam de tuberculose, morriam de pneumonia, assim, muito facilmente. E por conta disso a expectativa de vida era muito baixa. Doenças simples, que hoje em dia tem vacinas, né, como sarampo, a cachumba, a varíola, difteria, eram doenças que também matavam, que hoje em dia elas são mais controladas por causa da vacina, tá bom? Então, assim, hoje, por conta, né, de todo esse avanço na medicina, existe já cerca de 30 milhões de idosos, tá bom? Então, assim, é um número bem grande em relação a antigamente. Então, de acordo com a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, até 2050, o mundo, tá? Não é o Brasil, quando eu falei 30 milhões é em relação ao Brasil. Então, o mundo terá 2 bilhões de pessoas na terceira idade, tá bom? E essas pessoas serão prioridade, não então será uma prioridade pensar em ações que proporcionem qualidade de vida, conforme orienta a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Então, assim, não adianta também a pessoa chegar à terceira idade e viver aí jogado, né? Sem nenhuma condição, sem condição de saúde, de bem-estar. Então, existe o Estatuto do Idoso. Não sei se vocês conhecem, o Estatuto do Idoso é uma lei
que é um conjunto de leis, né, de regras que protege, do mesmo jeito que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, existe o Estatuto do Idoso, que é para garantir que esse idoso ele tenha direito, sabe, à saúde, ao bem-estar, à moradia digna, ao seu sustento. Então, tudo isso é garantido pelo Estatuto do Idoso. Então, vamos começar a analisar aqui, tá bom? Bingo e crochê, que nada. Então, os idosos do século XXI, eles não têm preguiça de viver. Atualmente, muitos deles fazem trabalhos voluntários, viajam, namoram, casam, frequentam baladas e até fazem tatuagens. Pesquisas mostram que os idosos são os que mais viajam de avião no mundo. Empresas destinadas ao lazer afirmam que em 20 anos as baladas serão pensadas mais para a terceira idade que para os jovens, né? Então, os jovens estão aí querendo se divertir, tá bom? Então, não é mais aquela historinha de ficar na cadeira de balanço fazendo tricô e crochê, que nem a gente ouvia as vovozinhas de antigamente, né? Ou então os vovôs sentados lendo o jornal. Outra coisa, terceira idade suando. Pesquisas mostram que 10 milhões de idosos se exercitam no Brasil, chegando a representar 30% de acesso às academias. É um número bem grande, né? Estudos britânicos mostram que idosos que envelhecem praticando atividades físicas têm menos chance de desenvolver doenças crônicas, né, como diabetes, hipertensão. Em 2017, Mancal, aos 101 anos, venceu a prova dos 100 metros rasos nas Olimpíadas para os idosos. Gente, isso não é para qualquer um não, hein? Bom, continuando. Quanto mais velho, mais sábio. Nos últimos 10 anos, o interesse de idosos em finalizar o ensino médio aumentou consideravelmente. No Brasil, existem várias instituições que dedicam espaços para a educação superior, como a USP, né, que é a Universidade de São Paulo, onde, além de cursos de graduação, os mais velhos podem fazer esportes e cursos de digitação. No último Exame Nacional de Ensino Médio, né, que é o Enem, de 2017, quase 20 mil candidatos eram pessoas idosas. Olha aí que coisa boa, né? Os idosos estão aí também estudando, eles não querem atrofiar a mente não, sabe? Então, a mente precisa estar em constante exercício para que ela fique ativa e jovem, né? Independente da idade, a gente pode ter uma mente jovem. Mas ainda há o que melhorar, claro, né? Ainda existe muito preconceito em relação aos idosos, bem como situações de abandono e maus tratos. A gente vê muito isso nas redes sociais, né, gente? Em casos como esses, é só ligar para o Disque 100 e fazer sua denúncia anonimamente. Afinal, se há uma realidade, o aumento de expectativa de vida, devemos proporcionar aos idosos uma vida com qualidade, né? Não adianta você viver até 80 anos e viver jogado aí, né? Então, devemos tratá-los com carinho, respeito e valorização. Isso não são só os governos que têm que fazer. Cada um de nós devemos fazer a nossa parte, começando com o nosso idoso da nossa família, tá bom, gente? E, logicamente, se estendendo aos demais. Então, vocês vão responder essa primeira e a segunda questão. Primeira, em sua opinião, por que é necessário pensar em qualidade de vida para a terceira idade? E depois vocês vão responder qual a importância de leis e estatutos que protejam os idosos. Gente, por favor, não respondam sim ou não. Respondam aí no mínimo 3 linhas para cada uma dessas perguntas, viu? E na terceira, chega o nosso mini seminário. Agora que você já sabe a respeito do aumento da expectativa de vida da população do mundo e como os idosos estão vivendo com mais intensidade a terceira idade, forme dupla com um colega. No nosso caso, nós teremos trios também, para pesquisar sobre a qualidade de vida dos idosos de sua família ou de sua convivência. Então, vocês vão pesquisar com idosos da convivência de vocês, amigos, vizinhos ou da família, avós que vocês tenham, tá bom? Bisavós. Vocês vão verificar quantos estudaram, o que eles estudaram, até que série estudaram, então verifiquem isso. Se eles estudaram depois de adultos, depois de idosos, se eles voltaram a estudar. O que eles costumam fazer, tá? Se eles costumam se exercitar, se eles têm alguma atividade de lazer, vocês vão pesquisar isso também. Vocês também vão pesquisar se eles têm uma boa assistência de saúde, se eles são bem atendidos no posto de saúde, no hospital, quando eles precisam,
verifiquem isso também, né? Se quando eles precisam, se quando eles vão para algum estabelecimento, para um banco, para um mercado, se eles têm o preferencial, se eles conseguem passar na frente, na fila. Também perguntem se eles já tiveram acesso a ônibus de graça, tá? Fazer viagem de ônibus ou de avião de graça ou pagando a metade. Perguntem essas coisas, perguntem se eles gostam de passear, o que gostam de fazer, tudo isso. Então, vocês vão fazer um levantamento sobre o estilo de vida dos idosos da família de vocês. Se possível, né, e se eles autorizarem, coloquem fotografias dos idosos de vocês para que a gente também possa conhecê-los, tá bom? E aí depois a gente vai fazer a apresentação, tá? A apresentação será em videoconferência, vocês podem fazer em forma de slide, que eu acredito que fica mais fácil, né, da gente compreender melhor, e nós vamos discutir a respeito disso. Serão 6 grupos para apresentar esse seminário sobre os idosos do século XXI, ok? Qualquer dúvida a gente tira no dia do sorteio, que será na nossa videoconferência. Agora, nós iremos para a nossa aula de gramática, que é uma atividade super simples, está apenas nas 2 páginas, 182 e 183, e nós vamos estudar verbo de ligação. Como vocês viram, nós estivemos estudando sobre verbos transitivos, né? Esses verbos intransitivos, que são os nossos verbos de ação, fenômenos da natureza, que são aqueles verbos que têm agente ou fenômeno da natureza, que não tem agente. Então, eles podem pedir um complemento ou não, como a gente estudou, né? O verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Então, agora a gente vai ver outro tipo de verbo, que é o verbo de ligação. Esse verbo de ligação é diferente desses verbos que a gente estudou, que são chamados de verbos significativos. Porque o verbo de ligação, ele é aquele verbo que o sentido dele não é o mais importante dentro do predicado, tá bom? Ele está dentro do predicado, que a gente chama de predicado nominal. Então, ele liga, o próprio não está dizendo, ele é verbo de ligação, porque ele liga o sujeito à sua característica. Por isso que ele é chamado de verbo de ligação. Quando a gente estudou verbo no ano passado, acho que vocês lembram, que tinha verbo de ação, verbo de estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, não é isso? Pronto, então os verbos de ligação são os verbos de estado e os verbos de mudança de estado, tá bom? Porque eles vão apresentar para nós estados dos sujeitos, tá bom? Estão lembrando? Eu acredito que sim. Então, olha, vou dar um exemplo. Eu digo assim, a festa está linda. A festa está linda. Então, eu estou ligando o meu sujeito à festa, à sua característica linda. E para ligar, eu utilizo o verbo de ligação estar. Vem do verbo estar, tá bom? Olha aí, coisa simples. Eu digo, o menino é feliz. Do mesmo jeito, o sujeito é o menino, a sua característica é feliz, está sendo ligado por meio do verbo de ligação é, que vem do verbo ser. Então, isso é um verbo de ligação, tá bom? Ele liga o sujeito à sua característica, tá bom? Nada demais. Na página 182, a gente já começa aqui com uma atividadezinha. Tem um trechinho da crônica Medo da Velhice, sobre de uma senhora de origem norte-americana que ficou sozinha no mundo. Mudou-se para um hotel médio no centro da cidade para sentir-se mais segura e protegida. Eu costumava jantar no restaurante desse hotel. Invariavelmente ouvia queixas de que ela era chata, impaciente e reclamava muito. A quem se referiam as queixas relatadas nesse trecho? Você vai dizer a quem era, né? Queixas eram para quem? Aí tem essa oração que foi retirada, né? Ela era chata e impaciente. Qual é o sujeito dessa oração? Vocês vão colocar aí. Que adjetivos foram utilizados para caracterizar o sujeito? Quais são as características desse sujeito? Essa caracterização é positiva ou negativa? E justifique. Que palavra é responsável por fazer a ligação entre os adjetivos e o sujeito? E indique sua classe gramatical. Então, a palavra que liga o sujeito, a sua característica e qual é a classe, tá?
Aí na terceira, pede para comparar os usos do verbo ouvir, ser e reclamar no trecho acima, indicar as informações corretas. Então, a forma verbal ouvia expressa uma ação do sujeito, complementada pelo objeto queixas. Então, ele é um verbo de ação que tem um complemento, um objeto, no caso, queixas. Se for, você pode copiar. A forma verbal era não expressa a ação do sujeito, apenas o conecta a algumas características atribuídas a ele. Se for, também pode copiar, porque nessa questão você pode copiar mais de uma, viu? E na letra C, a forma verbal reclamava expressa uma ação realizada pelo sujeito. E aí, se for, você também vai copiar essa informação, tá bom? E aí, a partir disso, vocês vão responder essas duas questões que estão na página 183, que eu acredito que vocês não terão muita dificuldade, porque o verbo de ligação é um assunto não muito complicado, ele é simples, viu? Mesmo assim, qualquer dúvida a gente tira na nossa aula online, façam o que puderem, não deixe questão em branco. Se tiver alguma dúvida no meio do caminho, manda uma mensagenzinha para mim, que eu oriento e ajudo vocês, tá bom? Então, nós nos encontramos nas nossas aulas durante a semana. Até lá, tchau, tchau!